noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. Sejam todos bem-vindos também quem está na sua casa através do Facebook. Que nós possamos ter uma noite de muito estudo, muito aprendizado. Antes de começarmos, nós vamos ler um capítulo do livro Vinha de Luz. O título é Não Te Afastes. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, feridas venenosas onde há risco inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se, de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, olvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo que nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que os expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua no sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afastes dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Agora, meus irmãos, então, pedimos a todos que fechem os olhos e vamos orar. Vamos orar pedindo a Jesus que nesta noite, neste dia, possa, através dos espíritos luzeiros desta casa espírita, abençoar a todos que aqui estão, tanto os encarnados como os desencarnados. Pedir a Jesus o amparo para que as nossas lutas diárias possam ter um fim positivo. Pedimos também que Jesus abençoe e ampare os nossos familiares que não puderam vir hoje aqui, mas que também necessitam
do amor de Jesus, pois como nós, todos somos filhos de Deus. Pedimos também que Jesus toque o nosso coração, fazendo-nos entender acerca do mecanismo da vida e da morte, da vida terrestre, material e da vida espiritual, que ao tocar-nos, o Mestre Divino nos impulsiona ao estudo e à compreensão das leis de Deus. Também pedimos a Jesus, através desta espiritualidade, desta casa, que ampare e intue a palestrante desta noite, para que ela possa fazer uma reflexão muito boa sobre o tema dela. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, irmãos luzeiros desta casa espírita, e que assim seja. Então, hoje nós temos a Luciane de Marco. Boa noite a todos. Apareceu aqui. Não, essa não. Essa aqui, ó. E quando o sol seja bem quente, foi se plantar no molhado, quando crescer e matar a gente. E é incrível como os poetas cantadores do sertão conseguem sintetizar a saudade. Foi se Sempre que eu me lembro de saudade, eu lembro de uma conversa que eu tive com Santana, o cantador, e ele declamando um poema de Antônio Pereira que dizia: se quiser plantar saudade, escalde bem a semente, plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, foi se plantar no molhado, quando crescer e matar a gente. E é incrível como os poetas cantadores do sertão conseguem sintetizar a saudade em versos tão simples. Eu fiz uns versinhos soltos aqui que diz assim: definição de saudade. Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Quem tem um pé de saudade no vaso do coração, adubado de lembrança, regado de solidão, vê a raiz se espalhar sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente, e ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma feita alergia, quanto mais a gente coça, parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nessa vida poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, moto ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. A medicina evolui para o bem da sociedade, vi cientistas curando tudo que é enfermidade. Mas até hoje eu duvido inventar um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não age com preconceito. Pelo menos nesse ponto admiro o seu conceito, baseado em igualdade. Tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. Falando em peito, se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e um endereço. Ai, que lindo!
Ô, saudade, né? A gente escuta esse poema, já dá uma balançada na gente. Eu não podia ter escolhido um tema diferente, né? Já que hoje é finados. Então, trazer o tema saudades dos que se foram, para a gente conversar um pouquinho na noite de hoje sobre a passagem, sobre esse sentimento que é a saudade. Porque a saudade parece triste quando a gente fala, que a gente vai chorar, né? Mas a saudade é feliz. Ela é feliz porque significa que você viveu. Significa que você foi feliz. Significa que você estava presente e tem de quem lembrar. Então a gente precisa mudar um pouquinho esse sentimento da saudade, que as coisas vão ficar mais leves para nós. Especialmente nesse dia. Nesse dia a gente lembra muito dos amigos, dos parentes, das pessoas que nos foram caras e que se foram para o plano espiritual. E é tentando aliviar essa saudade e mudar esse sentimento de tristeza para felicidade que eu trago esse assunto na noite de hoje, então. Por que os espíritas tentam levar a saudade de uma forma, a saudade, o desencarne, de uma forma mais leve? Porque nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, ela é temporária, né? A nossa vida real é no plano espiritual, porque nós somos espíritos criados por Deus, para que a gente venha até aqui na Terra para viver, para evoluir, para crescer moralmente. Então, nós somos o espírito, que é esse primeiro desenho que eu tenho aqui. Nós temos um perispírito, que o perispírito é o que une o espírito ao corpo físico, enquanto nós estamos encarnados. E nós temos o corpo físico, então, que é essa vestimenta, né? Essa roupa que a gente está usando para viver aqui na Terra. E quando a gente morre, o que morre então? Somente o corpo físico. Por isso que para nós espíritas, a morte não é uma coisa tão pesada. Ah, mas vocês não sofrem? Claro que a gente sofre. Sofre de saudades, né? Sente saudades. A diferença é que a gente não se revolta contra Deus. A gente não se revolta com o que aconteceu. A gente tenta leva as coisas de forma mais leve, porque é assim que funciona. A nossa vida é lá no plano espiritual, não é aqui. Qual é a causa das mortes nos seres orgânicos? O livro dos Espíritos nos traz que a causa da morte é simplesmente a cessação dos órgãos. É como se uma lâmpada que apagasse, que desligasse, parou de funcionar. Uma máquina que quebrou, parou de funcionar. É isso que acontece com o nosso corpo quando a gente desencarna. O corpo para de funcionar, mas o espírito continua ali, firme e forte. E cada encarnação que passa, mais forte ainda. As pessoas se perguntam se a separação da alma e do corpo é dolorosa. Não é. Na verdade, é um alívio para o espírito a morte. Porque enquanto nós estamos encarnados, nós estamos presos nesse corpo físico. E esse corpo físico nos limita a diversas coisas. Nos limita a termos contato com outras pessoas. Nos limita as dores que a gente tem, que as pessoas muitas vezes no fim da vida sofrem bastante, né? Então, a hora que acontece o desencarne, ela se livra daquela prisão que ela estava, que era o corpo físico. E é um alívio, então, para o espírito, porque ele volta à sua origem. São laços que estão unindo o espírito, o perispírito ao corpo, que eles não são quebrados, eles são desatados lentamente. E nós, inclusive, encontramos no livro dos Espíritos uma explicação que fala que algumas vezes o espírito já sai do corpo antes de ter o desencarne, antes de ser constatada a morte. Porque já foi, os laços já foram desatados. Então resta um pouquinho de vida orgânica ali, mas o espírito já pode inclusive ter ido. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? A alma, as pessoas às vezes pensam, será que ela se perde no universo? Para onde que ela vai? Depende da evolução de cada um. Tem espíritos que ficam na erraticidade, tem espíritos que não entendem o que aconteceu e voltam para casa, tem espíritos que estão aqui, que acompanham a gente. Tem espíritos em todos os lugares, na verdade. E vai conforme a evolução de cada um. Tem os espíritos que estão numa evolução mais baixa, que ficam no umbral, precisam estudar, precisam ser resgatados. Outros vão para colônias espirituais, onde já começam a trabalhar. E assim vai, conforme a desenvoltura de cada um. Conservam as almas as afeições que tinham na vida terrena? Eu desencarnei. Será que eu continuo ainda gostando das mesmas pessoas que eu gostava? Sem dúvida.
A pessoa que desencarnou, ela lembra de ti, assim como você lembra dela. Ela lembra dos bons momentos que vocês tiveram, assim como você aqui lembra dela. E o interessante disso tudo é que o amor no plano espiritual só aumenta. Porque lá eu tenho noção de quem foram as pessoas para mim. Em outras vidas, inclusive. Então, nessa vida, eu tenho a minha mãe, né? E em outras vidas eu tenho outras mães. Aí imaginem no plano espiritual, quantas outras mães eu já tive? Quantas outras pessoas que eu amo, que me amam e que eu estou aqui, eu nem sei, né? Então é muito tranquilo, conserva assim essas afeições. Se a gente pensar na dimensão do amor que envolve tudo isso, é muito lindo de imaginar. E quando a gente desencarna, é triste para quem fica aqui, mas é uma festa do outro lado. Porque, poxa, o fulano voltou, cumpriu a sua meta lá no planeta Terra, né? Era hora dele voltar, cumpriu sua missão. Nós estamos aqui esperando por ele. Essa imagem mostra bem a cena como é que é. A família triste, né, no pé da cama, e do outro lado a família que estava no plano espiritual esperando por ele com muita alegria. E essa foto eu gosto de comentar nesse desenho daquela famosa melhoradinha da morte. Porque acontece muito, né? A pessoa tá mal, de repente ela melhora. Melhora, daí a família, opa, né? Já se anima, já dá uma aliviada assim na família e de repente a pessoa desencarna. Por que que isso acontece? Porque a família está segurando a pessoa ali. Está na hora dela ir, é o momento dela partir, mas são tantas preces e tanta vontade que a gente tem de que a pessoa fique, que a gente acaba segurando. Então ela dá essa melhoradinha para que a gente dê uma aliviada e a espiritualidade consiga fazer o seu trabalho da pessoa voltar para o plano espiritual. Então eu recomendo que quando tem uma situação assim na família, tem uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no finalzinho, que fala de como a gente deve orar, né? Prece por alguém que está doente, prece por alguém que está prestes a desencarnar, que a gente faça essas preces que auxilia a espiritualidade. É o Pai Nosso, né, gente? Que seja feita a vossa vontade, não é a nossa, é a vossa. Então, que a gente deixe livre para que aconteça aquilo que precisa acontecer. Cada um vai no seu momento certo. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus saiba. Então imaginem conosco. Se a gente desencarnou, se alguém da nossa família desencarnou, é porque ele cumpriu o seu dever e estava na hora de partir. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? É o mundo espírita, né, gente? Se nós somos um espírito e nós temos um corpo físico, é porque nós somos de origem espiritual. Então, o que prevalece é o mundo dos espíritos. Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. A gente pensando assim, não fica mais leve encarar a morte? Poxa, ele só foi para casa antes de mim. Daqui a pouco a gente se reencontra. Daqui a pouco eu reencontro ele num sonho, né? Então, o reencontro vai existir. Ele só foi para casa antes da gente. Mas se é assim, por que é tão dolorosa a morte física das pessoas que gostamos? Exatamente por isso, porque a gente gosta. Tudo que é bom a gente não quer que termine, né? E é difícil, é até um pouquinho de egoísmo da gente, é que a gente quer a pessoa para nós, né? Ah, mas Deus fala, não, é meu filho, está na hora de vir. Ah, não, mas eu quero para mim, né? Porque é normal no nosso estágio evolutivo a gente sentir isso, a gente sentir a partida das pessoas. Mas estamos aqui justamente para isso, para a gente estudar e entender melhor e não sofrer tanto quando isso acontece. E tem aqui o luto. Eu estava vendo um videozinho sobre uma psicóloga para entender, uma psicóloga deu para entender um pouquinho mais, e ela falou dos estágios do luto. Que nos primeiros 15 dias é como se o nosso cérebro lançasse um mecanismo de defesa e você entra no automático. Começa a fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Tu vai escolher a roupa para enterrar a pessoa, tu vai escolher o caixão, tu vai pagar a funerária, tu vai atrás dos documentos para o inventário, que também não pode demorar, e vai. Quando você vê, você fez tudo no automático e não parou para pensar. Passou esses 15 dias, mais ou menos, aí você começa a cair na real. Cadê a pessoa, né? Tu está fazendo falta, como era bom eu viver com você, e o sentimento começa a mudar. E aí você olha para o lado e você percebe que a tua vida você queria que tivesse parado, mas está tudo rodando. Está o mercado funcionando, está a escola funcionando, está todo mundo na rua e, poxa vida,
né? Dá um baque na pessoa. E é aí que a gente precisa ter o start, então, do luto e de ter essa virada de chave que é aquilo que o Espiritismo traz. É normal ficar triste? Lógico que é. A gente vai sentir saudades, vai sentir. Mas a gente precisa pensar assim, ó, que bom que eu vivi com você. Que bom que eu tive a oportunidade de ficar tantos anos com você. E não pensar, bah, não vou conseguir viver sem você. Né? Tem que ficar feliz por ter vivido com a pessoa. E se começar com esse sentimento de eu não vou conseguir viver sem você, procure ajuda. De psicólogo, de centro espírita, a gente está aqui, o Marcos faz um atendimento fraterno, conversa bastante com a pessoa, procure ajuda. Não deixe se deprimir nesse ponto, porque a tua vida é para continuar. Né? Senão você também teria ido. E a gente não pode inverter a ordem de Deus, né? Quem decide é Deus. Então, sejam fortes, sejam firmes, procurem ajuda para tentar e conseguir, que vocês vão conseguir superar esse luto. Essa frase do Chico, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Se eu tivesse que escolher uma frase para essa palestra, seria essa. Temos certeza que nós vamos nos reencontrar. Aprende a sofrer, retirando bom aproveitamento do padecer, amadurecendo, superando-te, para que as tuas provações ou expiações humanas, de fato, façam-te avançar para Deus, e não te aguilhoem aos postos morais do indivíduo espiritualmente pigmeu. Chora por teus mortos? Então faze desse pranto um aceno de ternura e um bilhete de paz, onde tu diga aos amores desencarnados, até breve, que Deus te abençoe, ser querido. Se a pessoa partiu antes, provavelmente vocês toparam, antes de reencarnar, que isso fosse acontecer. Ah, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sentindo tudo isso? Por alguma coisa de outra vida, de vida passada. Alguém precisa ir, né? A gente não fica para semente, como dizem, né? Então alguém parte antes, e se a pessoa partiu antes é porque eu tinha alguma responsabilidade, alguma coisa para aprender com isso. E eu vou crescer com isso. Meu espírito vai se elevar espiritualmente. Eu vou aprender a lidar melhor com essas situações. Então tudo tem uma justificativa. Aqui a gente não entende. Quando a gente desencarnar, nós vamos entender. E existe ainda, né, a linda possibilidade de a gente ter comunicação com os mortos. Eu gosto de falar, né, deixar claro assim que existem as reuniões mediúnicas nos centros espíritas, mas não é uma comunicação tão fácil quanto algumas pessoas pensam. Primeiro que a ligação é só de lá para cá, não é daqui para lá. Aí, às vezes a pessoa, por que a pessoa não me mandou, nunca me mandou uma psicografia, nunca me mandou uma mensagem? Talvez porque não tinha necessidade. Às vezes é só para o nosso ego que a gente quer aquela mensagem, mas às vezes não tinha necessidade. Às vezes a gente não sabe como é que está o outro espírito lá do outro lado. Tu pensa que de repente ele desencarnou e está bem, mas não, ele também está sofrendo. Então ele não pode vir dar uma comunicação. Ah, mas eu queria tanto, né? Então eu sempre falo a mesma coisa. Pede uma única vez. Não fica pedindo, porque a insistência vai perturbar o espírito e não é isso que ele precisa. Ele está no trajeto dele. Pede uma vez, se for para ser, um dia pode ser que venha. A gente tem inúmeros casos, né, de comunicações que vêm, de gente conhecida aqui, Chico Xavier, a gente nem precisa falar, né, da quantidade de pessoas que conseguem ter essa comunicação. Então nós temos então esse contato e o contato que acontece, muitas vezes as pessoas não lembram, que é quando elas estão dormindo. Muitas vezes as pessoas vão dormir, o espírito ele sai do corpo, fica ligado pelo cordão de prata e sai, vai trabalhar. Aí ele encontra os amigos, as pessoas, muitas, conforme a vibração do espírito dele, ele encontra as pessoas enquanto ele está dormindo. Depois o espírito volta. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. E às vezes a gente sonha com a pessoa, quando você vai encostar nela, tu acorda. Teve contato com o espírito, por isso que você acaba acordando. Dá o choque, né? Dos espíritos. Então vejam, tem a prova de que existe, a gente tem esse contato, às vezes que a gente não se dá conta. Sabemos que um dia a morte física irá chegar, então por que não se preparar? Eu vi uma piadinha esses dias do assunto.
que tem duas coisas certas na vida. Uma é que para cada xícara de arroz, 2 são de água. E a outra é a morte. Se a gente sabe disso, por que a gente não se prepara? Por que a gente não começa a pensar que esse é o corpo que eu estou usando aqui nessa vida? Ensino isso para minha filha, ensino para o meu filho. Vamos passar isso adiante para que quando seja a nossa vez de desencarnar, os nossos entes queridos não sofram tanto, né? É uma questão de trabalho. Venha no centro espírita, compreenda um pouquinho mais a doutrina, que vocês vão ver como essa situação vai ficar mais leve. Porque a saudade é uma dor que fere nos 2 mundos. Se eu estou triste aqui, a pessoa que desencarnou e que gosta de mim está triste lá, porque, poxa, eu estou triste aqui, e ela está se sentindo, está triste por causa de mim. Então, vamos mudar essa chave, pensar na parte feliz, nos momentos felizes. E eu trouxe essa figurinha aqui específica de um cachorro, porque eu sei que tem muita gente que tem aquele carinho por um animal de estimação como se fosse uma pessoa da família. Aí desencarna o bichinho, né? Tava lá na tua casa todo dia, dormindo na cama contigo, e aí o bichinho vai. Aí é um luto também, que muitas pessoas às vezes não valorizam. Mas para quem ama aquele bichinho, é como se fosse uma pessoa da família. E os animais também, eles desencarnam, eles não têm karmas, expiações, então eles reencarnam muito cedo aqui na Terra e eles não precisam ficar sofrendo aqui. E eles também trabalham no plano espiritual. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Um dia antes de eu começar na reunião mediúnica desta casa, eu sonhei que eu estava trabalhando na reunião mediúnica desta casa. As cadeiras todas posicionadas, eu nunca tinha vindo na reunião aqui, né? Todas posicionadas como elas efetivamente ficam, as pessoas sentadas, cada um no seu lugar que elas efetivamente ficam, e uma amiga minha cuidando do som da reunião mediúnica com um golden do lado dela. Daí eu contei para ela. Eu falei, gente, que engraçado, sonhei a noite anterior com a reunião mediúnica, exatamente você no teu lugar, você cuidando do som e tinha um golden do teu lado. E aí que ela me contou que há anos atrás ela teve um golden, me mandou a foto, era o cachorro. Ele está acompanhando ela aqui no trabalho mediúnico. Vem e fica do lado dela. Então eles também, né, têm essa passagem, esse carinho, o aprendizado deles, que me ensina muito pra gente também. Então quando bate a saudade, o que eu tenho que fazer? Pensar nas coisas boas. Não vamos trazer o sentimento de tristeza, de o que eu deixei de viver contigo, mas sim, que bom que eu vivi contigo. E uma parte difícil de falar, né? Não vou falar assim como se fosse uma coisa fácil, que é quando uma mãe ou um pai perde um filho. Que eu acho que sim, que é uma das dores mais doloridas, né, da vida, quando tem a inversão da ordem natural das coisas, né, que o filho parte antes dos pais. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem esse trechinho: mães, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem. Então, é a questão da dor que machuca, né? Machuca aqui e machuca lá. É difícil? Sem dúvida. Mas tem uma frase aqui do José Saramago que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: filho é um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. E os filhos são empréstimos que Deus dá para nós. Deus pega um filho dele e fala: aqui nessa encarnação ele vai ser teu, cuida dele para mim. Cuida da parte moral dele para mim. É para isso que vocês estão reencarnando. E Deus fala: agora deu. Chegou a hora dele. Devolve ele para mim. É dolorido? É. Mas a gente precisa entender esse processo, para que a gente não fique tão ferido e eles não fiquem feridos do lado de lá.
O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de solene para os espíritos? Será que hoje eles ficam mais felizes, mais tristes? Importância nenhuma. Na verdade, o dia dos mortos no plano espiritual é um dia como outro qualquer. Eles ficam felizes com a lembrança, mas o fato de você visitar o túmulo, não provoca uma satisfação para o espírito. Ai, que bom, ele foi lá me visitar, foi lá limpar o túmulo. Não. A tua reza, a tua prece feita em casa é tão eficaz quanto aquela feita no cemitério. Você lembrar da pessoa e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso por ela, é tão importante quanto tu ir lá. Então não precisa ir até o cemitério, a pessoa não está lá. Está lá só o corpo, né? Inclusive, antigamente, foi criado na França o Dia dos Finados, né? Ele não tinha esse nome. Era uma data de celebração. Celebravam as pessoas que tinham partido, o espírito. Não tinha esse entorno da tristeza, que veio depois com a Igreja Católica, né? Daí fazia esse culto ao cemitério, essas coisas, que acabou deixando um sentimento mais pesado. Mas no início era um dia de festa. Claro que a gente não precisa fazer festa, mas que a gente lembre com alegria. Por tudo isso, faz sentido rememorar com alegria e não lastimar os que já partiram e que estão plenamente vivos. Cabe a nós, encarnados, refletir e celebrar a vida com amor e ternura, para depois, quiçá, não amargar-nos remorsos. Aos que partiram, nossa prece, nossa gratidão, nossa saudade, nosso carinho e nosso amor. Eu vou finalizar a palestra de hoje com uma psicografia. Eu fiz, gente, essa palestra a primeira vez em 2014. Foi a primeira palestra espírita que eu fiz. Eu estava super nervosa. E daí, eu estava finalizando ela no domingo de noite. Segunda-feira tinha reunião mediúnica no centro e eu não participava na época. Aí eu lembro que eu fiz uma prece assim, muito forte antes, quando eu estava finalizando, sabe? Falei, a espiritualidade podia me ajudar. Porque eu queria finalizar essa palestra com uma mensagem, com alguma coisa que as pessoas fossem para casa mais leve, que elas fossem para casa mais felizes, que tivessem uma certeza, uma segurança de tudo isso que eu estou falando aqui. E fui dormir. Aí aconteceu a reunião mediúnica, não participava. E um dos médiuns, né, chegou e me trouxe uma psicografia que a espiritualidade da casa tinha me mandado para ler no final da palestra. Então vou ler ela para vocês, eu sempre encerro essa palestra com ela, porque acho que um presente desses a gente tem que dividir. Se cruzardes a linha que divide a vida da morte, perceberá que somente uma linha é cruzada. Simples, dessa forma. Tendes dentro do vosso coração a certeza de que a vida não acaba. A não aceitação da morte, na verdade, é a vontade de ver de novo, de conversar novamente. Às vezes, com permissão dos espíritos superiores, tendes a oportunidade de receber uma notícia que vem do além, para vosso conforto. Mas a certeza da vida eterna, todos temos dentro do nosso coração. Se sabeis de tudo isso, por que choras, meu companheiro? Não acredita na benevolência do Pai Maior, que por nenhum segundo vos deixa ao vento? Tantas provas hoje temos de que a vida continua e ainda assim, às vezes, perdemos a fé. Fé da certeza de que nos encontraremos no futuro. Fé de que iremos viver todos juntos novamente. Se vocês vissem os encontros pós-morte dos espíritos, derramariam lágrimas de felicidade. Somos criados sozinhos e o nosso laço que nos fazem humanos de verdade, com sentimentos, com vontade de crescer, de ter o mundo só para nós mesmos, confronta com aquela criança de rua que pede pão, aquela criança que pede ensinamentos, aquela criança da África que sofre doente, aquele judeu da Palestina que recebe bombas dentro de casa ou em qualquer lugar sem esperar. Elevem esses sentimentos humanos que tendes dentro do coração. Levem a paz adiante. Façam as pessoas terem conhecimento de que não existe a morte, para que sofram menos. A vida após a morte física é uma transmutação do invólucro que temos. É a expansão da nossa consciência, somada com as experiências que acabamos de ter na Terra. Digam para todos que o choro é normal. Ele vem quando amamos e quando sentimos saudades. O que deve ficar é a vontade que temos para que o espírito imortal possa ir bem, logo ali, depois da linha que se cruza, quando ingressa no mundo espiritual. Tendes fé em nosso Mestre, ele nunca nos abandona. Que o sentimento de paz se estabeleça sempre entre vós.
Essa mensagem vem para acalmar os vossos corações aflitos. Boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Luciane, por esses ensinamentos, por esse momento de consolo, né? O Espiritismo, ele é consolador, ele é o consolador prometido por Jesus e faz com que a gente possa entender um pouquinho melhor algumas coisas que acontecem em nossa vida. Agora nós vamos nos preparar para o passe, então eu gostaria de pedir que a luz possa ser diminuída um pouco e que todos se colocassem muito bem nas cadeiras para que o passe possa fluir, e vamos convidar também os trabalhadores da casa para que se posicionem. Todos possam se sentir bem confortável nas cadeiras. Então, meus irmãos, hoje, de algum lugar longe destas terras, há um olhar cheio de amor só para você. Um olhar especial de alguém de distantes origens, um olhar de um coração que pulsa só a vida, que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, sem preconceitos e nem prisões. Hoje, como ontem, longe destes céus, há um encantador olhar só para você. Nesse olhar vai para você a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com a vida, a esperança de mais radiantes de paz. Hoje, de algum lugar dentro de você, alguém que já te amou muito e ainda ama, diz para você que valeu a pena ter estado contigo nestas terras, sob estes céus, falando de união, de paz, amor e perdão. Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele olhar iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua. A morte é apenas uma viagem para uma nova dimensão. Agora, meus irmãos, nós queremos pedir a vocês que coloquem em vossas mentes, em vossos corações, aquele ou aqueles amores que já partiram, que estão no mundo espiritual. Coloquem na mente e no coração de todos. Coloquem. Pois nós vamos fazer o Pai Nosso do Monsenhor Horta para Chico Xavier. Enquanto o nosso coração e a nossa mente acalenta esses queridos que já foram, Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os aflitos que gemem e que choram neste mundo de dores e escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade,
reino de paz, reino de claridade, nesta estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, de luta e de sofrimento, onde ainda nos deparamos com tanta mágoa e tanta dor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permitas que esse pão seja amassado com o trigo do amor, nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos de amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Faça-se dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e doce amor, hoje e para sempre, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai de nossas vidas. E agora, para concluir, nós vamos pedir a Marieta, que é a filha da Luciane, para que faça a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelos nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, que assim seja. Que os vossos corações possam estar mais consolados e que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado pela presença de todos. E na próxima quinta-feira teremos mais um momento de palestras. Muito obrigado.